Boa noite, sejam bem-vindos. Somos feitos de histórias, histórias que curam, histórias que fazem viver, histórias que nos ensinam. E nada como aprender e crescer com as histórias da vida real, as histórias vividas. Esse é o propósito desse nosso encontro. Eu vou receber aqui para uma conversa, um bate-papo, a Bel Prada. Eu digo para ela, já tem um nome lindo, né? A Bel Prada. Ela é minha mentorada, faz parte da mentoria sistêmica, também vivenciou a imersão e ela vai contar para nós como foi a experiência dela com o conhecimento sistêmico, como foi a jornada dela, o que mudou, o que ela percebeu, como é esse caminho do trabalho sistêmico, como é esse caminho de desenvolver em nós essa postura sistêmica. Ela até... A gente estava conversando, né? E a Bel disse: muda tudo, né? Quando a gente muda, tudo muda. E as pessoas às vezes não compreendem muito bem, mas como assim? O que vocês querem dizer? Então hoje a gente vai ouvir dela, a história dela, de como ela viveu. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luísa. A Luísa também participou do Ponto da Virada. É um trabalho que inspirou a imersão. O Ponto da Virada, a gente fazia vários encontros à noite e algumas pessoas não podiam participar pelos horários, por questões de agenda, então nós criamos a imersão a partir disso. Boa noite, então a Bel já está aqui, que eu vi. Bel, já vou enviar o convite para você. Que bom ver você, Luísa. Eu lembro da Luísa no Ponto da Virada. A gente fez um exercício e ela acessou uma compreensão especial sobre quem fazia parte do sistema dela. E de repente, quando ela olhava era um registro, ela olhava aquele registro, eu lembro até hoje, Luísa, da risada, da alegria, da empolgação de quem de repente encontrou alguém que estava muito longe há muito tempo. Então o trabalho sistêmico faz isso conosco. Deixa eu ver se eu encontro a Bel aqui para te chamar. A Bel também, se você quiser tocar aqui no desenho da câmera e me chamar. Deixa eu ver aqui, cadê você? Foi foi muito lindo e forte, né, Luísa? Foi inesquecível. Quando eu lembro do Ponto da Virada, um dos momentos que eu lembro é esse. Aqui, encontrei a Bel. A gente vai falar da imersão. A turma desse final de semana já está completa. Eu contei para vocês. Oi, Bel! Deixa eu te ver aqui. Eu contei para as pessoas na live hoje mais cedo que a gente fez um horário especial para essas pessoas que não conseguiram fazer parte da turma desse final de semana. E eu brinquei na live. Olha, vocês prestem atenção para não procrastinar de novo. Boa noite, seja bem-vinda. E eu estava te apresentando, esqueci de dizer para as pessoas que ela é uma mulher muito linda. Ah, Que bom ter você aqui. Boa noite, seja bem-vinda. obrigada, boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Bel bem? Vou só aguardar que vocês respondam. Eu vou tirar os comentários para a gente te ver, Bel. Vamos ver se vocês estão nos vendo bem. Enquanto eles respondem, Bel, fala um pouquinho de você. Quem é a Bel, né? Vou deixar você contar, né? Essa mestre, essa mulher que andou no meio de obras, liderando muitos homens, liderando grandes equipes. Conta um Pois, pouquinho para nós, como é que foi que você encontrou assim o início da tua jornada sistêmica?
Então, gratidão, Ana, pelo presente que é estar aqui contigo. É uma honra estar aqui. Tá me ouvindo? Sim, pode até falar um pouquinho mais alto. Falar mais perto, então. Isso. Então, eu sou a Isabelle Grace Deu de Fritz Prada, ou Bel Prada, filha da Elisdete, que está aqui com a gente hoje, e do Odilo, que está aqui dentro. A tua mãe tá aqui, é isso? Gente, eu tô ficando apaixonada por essas lives, por essas mães. Eu também. Ah, Eu também. que E maravilhoso. Como é que é o nome dela? Elisdete. Tem uma foto Elisete. comigo. Elisete, seja bem-vinda. Eu sei que você também é uma educadora, uma contadora de histórias. Eu ouvi falar histórias tão bonitas sobre você. Que honra, né, Bel? Nós podermos fazer esse trabalho e as nossas mães poderem olhar para nós, né, e verem, né, valeu a pena. Tanta coisa que elas viveram, tanto. Hoje eu sou mãe e posso dizer, né, quanta coisa nós vivemos e a maior gratidão, a maior alegria é ver nossos filhos seguindo, ver uma filha com um sorriso desse, com um batom vermelho desse. Ela deve estar muito Mamãe! orgulhosa. Oi? Aprendi a usar batom vermelho com a minha mamãe. Ah, muito bem. Ah, tem uma pessoa que está dizendo aqui que a mãe dela também se chama Elisete, igual a tua. Sim, O que honra. teu áudio, Bel, tá bem suave. Vê se você aumentar um pouquinho o volume do teu celular, pra gente te ouvir bem. Vamos lá, então. Eu vou segurar aqui um pouquinho para ver se ajuda. Legal. Ajuda? Acho que vocês estão ouvindo a Bel? Até peguei outra conexão aqui para ver se melhora um pouco. Ah, melhorou. Melhorou. Que bom. Então, eu sou catarinense, nascida em Joinville e faz 8 anos que a vida me trouxe para Califórnia. Que passo, grande passo. É, mas até chegar aqui foram outros passos. Esses passos me levaram por todo o Brasil antes de vir para cá, onde eu, com a minha primeira formação, que é de arquiteta, né, e urbanista, eu tive o privilégio de acompanhar obras nesse Brasilzão lindo, liderando pessoas Que que me ensinaram muito sobre a vida. E me conta, Bel, você disse que numa das primeiras aulas da arquitetura você teve aula de fenomenologia e que é isso? Conta, me E conta isso. incrível, né? É, bom, começar do começo, então, né? Como toda história, a minha mamãe, como você disse, é educadora e ela desenvolveu um método de alfabetização que contava histórias. Através da literatura, ela alfabetizava crianças e eu fui o modelo, o teste dela. E aí, por causa disso, eu entrei na escola antes. Com 15 anos eu passei no vestibular e eu não podia entrar na faculdade porque não era permitido. Mas eu tinha algo muito forte dentro de mim que eu queria fazer arquitetura e urbanismo. Era com isso que eu brincava na minha infância. Era isso, não tinha dúvida sobre isso. E aí, entre 15 e 16 anos, né, esse ano que a vida me deu para pensar sobre o que eu queria da minha vida ali, profissional, né, de verdade, algo me tomou. Eu falei, não, eu quero lidar com pessoas, eu quero lidar com pessoas. Aí pensei, gente, que loucura, né? Arquitetura, sempre aqui, e agora eu quero lidar com pessoas? Que é isso, vida? E aí, quando eu fui fazer o vestibular, né, na Federal, tinham 3 opções: um A, um B e dois. Aí eu pensei, ok, vamos ver o que a vida está reservando, né? Um A foi arquitetura, um B foi psicologia, que eu pensei, ok, lidar com pessoas, acho que deve ser psicologia. E dois foi inglês, que eu pensei, ah, qualquer coisa
Eu faço inglês e faço arquitetura em outro lugar? Não sei. E a vida me presenteou com a faculdade de arquitetura. E eu fui. E minha mãe foi bem corajosa, me deixou sair de casa bem novinha, morar em outra cidade. E eu sou muito grata por isso, porque realmente abriu portas para mim na vida. E na primeira semana de aula, primeira aula de projeto, 19 anos atrás, um professor maravilhoso trouxe a fenomenologia. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, gente, isso existe, isso existe. É isso que eu quero para minha vida. É 19. quase como assim, eu reconheci isso, talvez. É, é, Bel porque nós somos profissionais sistêmicas, então a gente fala como se fosse conhecido. Se você pudesse traduzir de uma forma simples, acessível para as pessoas, do que se trata a fenomenologia? Você consegue? ixi, sucinta. Só Fenomenologia parênteses. é a experiência da vida através dos fenômenos, né? É o que a gente percebe. Tá falhando um pouco a conexão para mim, né? Através dos nossos sentidos, através das nossas histórias, através da vida como ela se apresenta, né? Eu não sei explicar de uma forma melhor, e se tu quiseres me ajudar, Ana, eu super te agradeço, porque Eu acho que é isso mesmo. É uma das bases do trabalho sistêmico, né? Onde a gente trabalha com aquilo que é a realidade. A Bel disse que está falhando um pouquinho. Se vocês quiserem comentar aqui, se está ok para vocês a conexão, é uma das bases desse trabalho, do trabalho sistêmico, né? E quando a gente pensa, tá, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa vida. Porque ser capaz de olhar para a realidade como ela é, como ela se mostra, olhar para a vida que eu tenho, da forma como ela é, com aquele destino, com aquelas características, com dores, com desafios, também com talentos, com habilidades, com aquilo que a gente recebeu e colocar isso em movimento, né? Para mim, isso também é fenomenologia. Eu olho aquilo que eu tenho, aquilo que é, e faço algo a partir disso. Quantas pessoas, às vezes, né, Bel, ficam assim, no movimento de negar aquilo que é. Quanto tempo? Nós mesmas, né? Quantas vezes isso aconteceu conosco? Você fica resistindo à realidade, até que em algum momento você se curva, você consegue dobrar-se àquela realidade. Ó, minha mãe também chegou. As duas vão trocar figurinhas. Bel, então, continua. Você chegou na arquitetura, você se apaixonou por algo, ali então o teu coração já estava sendo preparado para o que vinha depois. pois então, eu não sabia, nem estava entendendo nada, né? Só fui dizendo sim para isso, né? E aquela sementinha ficou realmente no meu coração desse professor querido. Eu fui experimentar outras coisas, né? Fui já cedinho para o mundo acadêmico, trabalhar na engenharia, fui explorar outras coisas, né? E desde meu primeiro emprego dentro do mundo acadêmico, eu fui colocada na posição de liderança. E, e dali a vida não me tirou mais. Qual foi o momento, Bel, que você sentiu assim, nossa, esses princípios sistêmicos eu já reconhecia há muito tempo, já vivia isso. Teve um momento que você teve assim, teve esse insight e aí você decide fazer essa jornada sistêmica? Sim, Porque foram dois. eu te conheci, você já estava no caminho, né? Você chegou na mentoria com esse desejo de começar a trabalhar um planejamento para ter o teu espaço, o teu instituto, a tua empresa, né? Eu me lembro que você tinha esse desejo, depois você vem na imersão, a gente trabalhou várias outras questões, talvez até você pudesse contar um pouco como foi a tua jornada e onde foram acontecendo as viradas de chave, né? Para quem está aqui, porque às vezes a gente está num momento difícil e acredita que é assim que sempre será. É Então, como que a verdade. gente pode aprender com as experiências, né? Se puderes compartilhar, o que foram as tuas viradas? Teus pontos de virada? Foram alguns, né? Mas se eu puder falar sobre dois, então, vou usar o terceiro como sendo a própria virada. Mas então, dois primeiros, né?
O primeiro foi quando eu tive uma proposta de trabalho para liderar equipes e projetos de um porte que eu não estava acostumada, né? Pelo Brasil. E aí, nesse processo, eu me vi liderando 200 pessoas dentro de uma obra numa cidade que não era minha. E era vivência pura, não tinha como pensar muito, né? As coisas tinham que ser resolvidas ali, naquele momento, né? E eram 200 pessoas que, de estranhos, passaram a ser parte da minha vida, né? Dali eu comecei a ver sobre pertencimento, né? E, e dali eu também comecei a entender que se a gente não respeitar a ordem de quem veio antes, né? A gente não tem sucesso. E, e também percebi que se a gente não retribuir, né? Não der algo nosso antes, né? De esperar algo de volta, a gente também não vai para lugar nenhum. E muito menos liderar, né? Eu imagino que você deve ter vivido muitas experiências, até imagino que você era bem jovem, né? Porque você ainda tem essa cara de jovem. Você me disse que foram há quantos anos atrás? Foi há uns 10 anos já, Ana. Comecei. Então, como eu lidero pessoas, né? Como eu assumo uma grande responsabilidade. Só tendo esse feeling que todos nós temos. Quando eu percebo quando a gente vai treinando as pessoas e elas vão conhecendo, elas falam: Ah, mas era isso então. Eu conheço uma pessoa que parece que a vida toda praticou essa postura, só que ela não sabe nomear, porque são princípios naturais, concorda? E provavelmente teu caminho foi ativando isso em você, você foi conectando as experiências. Faz sentido eu pensar dessa forma? Sim, com certeza. Hoje eu vejo e consigo dar nome para isso que eu vivia, né? Que eu fui ensinada, né, pelas pessoas que vieram antes de mim a lidar daquela forma. Então não era por acaso que aquela empresa crescia tanto, né? Não era por acaso. Então havia, né, antes de mim outros líderes que estavam naquela postura, né? E passaram isso adiante como como algo muito precioso que, né, precisava ser respeitado. Uhum, Uma forma bem humilde do meu lugar, né, do último que estava chegando. exatamente. Como a gente diz, liderar a partir do último lugar. Essa é uma postura inteligente. Dessa forma, o sistema se abre para nós, né? Então, esse foi a tua chave número um. A chave número um. A chave número dois, a vida não é só feita de flores, né, Ana? Então, assim, a minha mãe sempre me falava quando eu era criança que na vida ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, assim, hoje, com todo respeito, eu mudaria um pouco isso. Eu falaria, ou a gente aprende pelo amor cego, ou amor que vê, né? Uma hora a É. gente vai lá. Então, há 4 anos, né, minha avó faleceu e minha mãe entrou num processo dela que não era a primeira vez. E eu, né, naquele amor que não se mede, né, por mãe, tentei, de forma muito arrogante da minha parte, né, salvá-la de algo que Colocou a capa da Mulher Maravilha. Quem nunca, né? Eu várias vezes. não Ó, voando, ó, e saiu voando mesmo, de avião, de um lado para o outro, achando que tinha alguma, né, se achando grande, né? Num achando assunto em que a gente é tão pequeno, né? sim. E aí nessa história eu me vi completamente sem força, né, completamente sem força, sozinha. No fundo do poço, como dizem, né? Eu falei, gente, tá gostosinho aqui, não sei como sair, não. Não sei como é que vai. Tava tipo, ok, não sei mais o que fazer. E eu tava muito envolvida mesmo naquele processo, né? Muito, 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 muito envolvida. Não tinha como ver uma possibilidade, né? Fora daquilo que eu tava vivendo. E aí algo veio para mim muito forte. Falei, olha, isso daqui tá tomando a minha vida toda. Mas quando eu tiver 1 hora para mim, no meu dia,
né? Eu vou fazer alguma coisa por mim. E eu não sabia o que que era, né? Eu estava na minha cidade de origem, eu já não morava mais lá. É, pensei, alguma coisa vai acontecer. Aí aconteceu numa quarta-feira, dia 1º, dia 1/8/18, apareceu assim no meu celular uma oportunidade de ir para um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, por uma experiência de meditação, que eu nunca tinha nem sabia o que que era aquilo. Só mandei para uma amiga minha, gente, você conhece isso? Que é isso, né? Aí ela falou, não conheço, mas vai. Aí eu falei, ok, eu vou. Chegando lá, além da experiência da meditação, eu percebi que aquele lugar era um instituto de constelações familiares. E aí eu pensei, o que que é isso? Não sei, mas vamos Quero descobrir. saber. Quero saber. Constelações, né? Coisa esquisita, né? E aí nisso eu conheci as constelações. E aí ali virou uma chave que eu comecei a ver as coisas de uma forma que, visto uma vez, não dá de desver, né, Ana? Uhum. É quase uma ponte que você atravessa, né? É uma ponte, é uma grande ponte que você atravessa. Você nota que a tua vida, primeiro você nota a postura mudou antes e a vida depois? Foi mudando tudo junto? A gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro, né? Claro, Como, óbvio, né? Claro. como, né? Assim que A gente adora apontar o dedo, assim, ele fez isso, ela fez aquilo, mas também veja bem, quem, né? Bem a gente humano, bem é normal, né? apontando um dedo para frente, os outros todos vêm para trás, né? Mas não é tudo certo. Deixa eu ligar os comentários para ver se mais alguém aqui, por acaso, só por algum acaso, se identifica também, se já viveu. Só para você se sentir bem normal, Bel. Eu Bem sou normal. bem comum, É. caindo e levantando, né? Caindo e levantando. E não, gente, ninguém fora vai mudar, a não ser, né, que a gente se posicione de uma forma diferente, né? E Então, isso foi, desculpa te interromper, isso foi tão arrebatador, Bel, que você decidiu, quero trabalhar com isso, quero começar, quero que- mergulhar nesse universo. quero conhecer mais disso. E aí, assim, é como uma onda, né, Ana? Vem, dá um caldo na gente. A gente vai aprendendo a nadar naquele novo universo, né? E aí cai, levanta. Não é um milagre, né? Não é. É um trabalho diário. Então, estamos aqui e trabalhando diariamente essa nova postura, né? Saindo, né, de uma postura de querer mudar o mundo ao nosso redor e começar a mudança dentro da gente, né? E aí é incrível, Sim. porque de uma forma mágica as coisas mudam. Quando você finalmente se rende e diz, tá bom, eu desisto. Aí a coisa a vida se movimenta, não é impressionante? As coisas fluem. E o ponto 3, O ponto 3, então, gente, a vida as, tá as, três, cheia de, as três pontos de virada. a vida tá cheia de presentes, né? Aí, querendo, né, o tempo inteiro trazer coisas pra gente. E a gente precisa estar atento, né? E a Ana trouxe né, o convite de participar da imersão. E na hora veio um sim muito grande no meu coração, muito grande. Eu lembro que por causa da diferença de horário aqui, eu vi a mensagem, era meio de madrugada ainda. Eu falei, eu quero, eu quero. Quando eu acordei para a vida e olhei minha agenda, eu falei, gente, eu tenho formação na Alemanha esse final de semana. Você lembra disso, Ana? Não lembro, só assim, por acaso, assim, né? Para começar um módulo da minha formação com a Sophie Hellinger na Alemanha. E eu pensei, Ana, quero muito participar, mas já tem outra coisa, deixa para uma próxima. Quando eu entrei nos meus e-mails, uma coisa, sua inscrição não foi confirmada. Pela primeira vez em 11 módulos isso acontece.
E na hora veio um sorrisão para mim, assim, não veio aquela coisa, ai meu Deus, o que que eu fiz, o que que aconteceu, que saco, não veio, veio um sorrisão, veio realmente um sim muito grande, né? Falando, não, é isso que a vida quer me trazer nesse momento. E eu sou muito grata, porque se eu tô aqui hoje, ó, essa é a minha primeira live, me expor. Ah, gente, eu quero que vocês comentem e, olha, incentivem essa mulher, porque eu jamais imaginaria que ela estaria fazendo a primeira live dela. E eu costumo dizer que eu sou madrinha de coisas. Aliás, querem ter sucesso, me convida para a inauguração do negócio que eu dou sorte. Continuar firme, Ah, então, Ana. Nada, já. então, eu lembro que eu comecei a te provocar muito, né, durante a mentoria, durante a imersão, e vamos, e vamos, e vamos, né? A cada passo o seguinte vai se mostrando. Faz sentido para ti? Faz sentido para você, Bel? Certeza, com certeza. E tanto que assim, a imersão acontece sábado o dia inteiro e domingo de manhã, né? E sábado eu tomei tanto, eu suguei tanto daquela oportunidade, assim, realmente foi tão rico cada movimento, que no domingo, de verdade, eu não consegui ligar a câmera. Porque eu tava ali que nem um bebê que realmente tinha tomado já demais, tava bem cansado, né? A alma precisa de um tempo. E eu tava ali participando, assim, do jeito que dava, porque No muita coisa. colinho da mamãe. Aham. E dali pra vida, né, Ana? Dali os movimentos é aquilo que a gente sabe, né? O outro não pode fazer nada pela gente. A partir do que a gente vê, a gente pode se posicionar, né, na vida. Então, eu tive oportunidade de levar isso para minha vida, né? Tive a oportunidade de voltar para perto do meu sistema de origem, né? Perto da minha mamãe, entregar algumas coisas para ela, né? Que eu estava carregando e é incrível, né? Porque E você tinha pegado, né? Às vezes tem alguém aqui também, nesses filhos que amam demais, apaixonados, e a gente pega uma coisa e outra coisa, achando que está ajudando. E muitas vezes esse nosso movimento de querer carregar pelos nossos pais ou por aqueles que vieram antes, ou qualquer dor, acaba sendo um obstáculo no caminho dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? A gente trabalha muito, eu trabalho muito em todos os trabalhos que eu faço, essa percepção de ser capaz de olhar para frente, que de alguma forma também é o teu movimento, que você começa a empreender, né? Eu me lembro que as suas últimas perguntas já são assim, tá, mas eu abro uma empresa no Brasil ou nos Estados Unidos? Então, esse tipo de pergunta, né? Eu abro meu instituto, onde é que eu coloco o meu CNPJ? Esse tipo de pergunta já mostra alguém que está olhando para frente. Que o que honra a nossa história, o que honra tudo que aconteceu, é quando a gente consegue olhar para frente, consegue fazer planos. sim, e eu acho que esse movimento, esse último movimento de ir para o Brasil, foi não só de entregar algumas coisas para minha mãe, como também resgatar, porque aqui, ó, tenho aqui, né? Quando a gente sai de casa, a gente sai assim, né? Com cheinho de tudo que a gente recebeu, mas com muita sede ao pote, né? E nesse caminho com muita sede ao pote, a gente acaba derrubando alguma das nossas moedas, né? E algumas coisas vão ficando e a gente vai achando que tem outras para substituir, né? Então, eu consegui perceber assim muito que o grande valor das minhas moedas, posso fazer qualquer formação, vai ser muito rica, vai ser um grande presente na minha vida. Mas o grande valor, né, que está nas minhas mãos é o da minha história. E se eu não me apropriar de cada momento, né, que se apresentou e que se apresenta, né, o resto fica raso. Fica sem Fica alma, né? calma, não vibra, né? E, e às vezes a gente
demora para tomar aquilo que é a nossa própria identidade. Eu tenho falado tanto sobre isso, né? Sobre isso que me identifica. Então, imagina quanta coisa tem guardado dentro de você dessa jornada que você fez através das histórias, disso que a tua mãe partilhou com você, dessa jornada dela como educadora, desse campo, né, de ser educadora. Isso tudo está em você. Também é um presente dos ancestrais para você. Então você toma isso, faz algo de maravilhoso, né? Ver-se como o sonho deles. Sim, Com certeza você tem histórias. Imagina você mora em Joinville, vocês são a família imigrante. sim. É incrível. A tua origem é da onde, Bel? Assim, dos antepassados, Eu veio da onde? sou, por parte de pai, alemã, europeia, por parte de mãe, a parte mais forte, assim, né, maior percentual é de origem árabe, mas como dizia minha avó, assim, é uma panela de pressão, tem um pouquinho de tudo. Minha avó, olha, cada vez que aparecia alguém com uma descendência forte, né, tipo, por exemplo, uma italiana, ela falava, eu também tenho isso na minha linhagem. Aí aparecia um português, eu também tenho. Aí aparecia alguém mais, né, com cara de nativo, eu também tenho. Então a gente tem essa bênção, né, no Brasil de receber tanto. Receber, exatamente, receber um pouquinho de cada povo, né? Todos vibrando em nós. E quanta coisa aconteceu para que a gente estivesse aqui. Quanta coisa aconteceu para vocês que estão aqui nos assistindo, que estão aqui assistindo a Bel. Quanta coisa, e às vezes nós ignoramos. O que você acha, Bel? A gente pode até já começar a convidar as pessoas que estão aqui. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém, né? Então, quantas pérolas. A Bel me disse uma coisa tão linda. Ela disse: eu fui recolhendo as pérolas da minha mãe. É. E eu lembro que eu escrevi uma das minhas cartas de domingo, né? Onde eu falava sobre isso. Onde estão as suas pérolas? Você perdeu pelo caminho? Volta para pegar. Onde é que está a tua preciosidade? Volta para pegar. E quanta coisa nós recebemos e às vezes a gente despreza. Ou a pérola vem um pouquinho assim, sabe? Ela não é bem redondinha, então essa eu não quero. Aí É começa uma pérola. começa a comparar. Exatamente. Dentro dessa provocação que eu estou fazendo com as pessoas, Bel, o que você diria para alguém que nesse momento assim se sente, não, mas é que vocês não conhecem a minha história é bem mais difícil. Já E que a é gente só está falando de histórias. Eu diria sorte a sua. Isso quer dizer que você tem uma força muito maior do que a que você imagina. E, né, a partir do momento que a gente consegue realmente se apropriar dessa força, né, desse destino, né? Bert, né, falava que destinos desafiadores vêm com uma grande força, né? E hoje eu mergulho do meu destino desafiador, né? Porque realmente não fosse ele, eu não teria aqui. Não teria caminhado tão longe, talvez, não teria feito dessa forma, não teria, né? Enfim. Explorado o mundo, né? Hoje ela está lá do outro lado do continente, rodou o Brasil. Então, percebe como tem muito dessa força dos teus ancestrais que também te movimentam, né? É muito impressionante, é muito bonito. Incrível, essa semana a gente estava na mentoria, né, Ana, e vieram essas perguntas, né? Vieram por causa de uma provocação da aula que estava acontecendo ali, não era algo que eu trouxe encomendado para aquela situação, né? E é algo que eu vou compartilhar que me marcou muito, assim. No dia anterior, um tio meu que foi o tio assim de maior sucesso no mundo dos negócios, na minha história, no dia anterior ele faleceu. Naquele dia da mentoria, que foi ontem, ele
as perguntas foram vindo e vieram com uma energia muito grande. De repente, eu me dei conta que aquele tio que trabalhou numa multinacional, foi para a Alemanha, viveu um tempo lá, me deu tantas pérolas com as histórias que ele me contou, que hoje eu digo sim para isso que se apresenta dessa forma. Não é por acaso, né, Ana? Nada é por acaso. Então, numa das últimas chances que eu tive de conversar com ele, eu falei, tio, tô indo para a Alemanha fazer um curso. Aí ele, sério, que legal. E aí eu falei, tio, será que o tio conhece essa cidade, né? Porque ela é tão pequenininha, ia ser na cidade do Hellinger mesmo, né? Na casa dele. Como fala? Como fala? Você Nem sabe? sei, nem sei. Bad Reichenhall, acho. Bad Reichenhall. Saúde, assim. Quando eu mostrei isso para ele, tava tudo certo a minha viagem. Tava com passagem comprada, o ok da instituição, que ele, né? Enfim, mostrei tudo para ele, ele olhou para mim e ele... Essa foi a primeira cidade que eu fui na Alemanha. Primeira cidade que me recebeu no meu trabalho na Alemanha. Olha, que fantástico. Quando eu recebi aquilo, eu falei, não. Que grande presente. E no final das contas, foi uma oportunidade que na época não deu certo, porque por causa da pandemia, tudo foi cancelado, mas a oportunidade em si me trouxe esse momento de conexão com ele. E hoje já não seria possível dessa forma, né? Então, Mais uma, descobriste mais uma pérola no teu sistema, mais uma força, com mais certeza. força. Mais uma força. Gente, já completamos o nosso tempo, como passou rápido, mas temos ainda alguns minutos. Vocês têm alguma pergunta para Bel, algo que vocês queiram perguntar, compartilhar, saber de como foi a jornada dela, o caminho dela? Quem ouvindo a história da Bel também identificou-se, né? Também olhou e disse: Nossa, eu também já vivi isso, eu também já fiz essa jornada, até começar a sentir agora encontrei o meu caminho, agora encontrei uma vida com mais leveza, agora eu finalmente posso tomar a minha vida nas minhas mãos. A Pri falou, entendi o recado, maravilhosa live. Minha filha está aqui ouvindo também. Ai, que lindo! Mães e filhas, nós estamos apaixonadas por esse movimento de mães e filhas. Que bom, Priscila. A Luísa falou, linda história, amei escutar. E o trabalho sistêmico é tão maravilhoso porque ele mostra que cada ser é único. E se nós pudéssemos dedicar a cada pessoa 1 hora da nossa vida para vê-la, né? Para ver e ouvir aquela pessoa. Quanta coisa, não é, Bel? Quanta riqueza. Cada um de vocês, se nós chamássemos vocês aqui, vocês contassem essa história, é um romance, é um filme, é um livro. Às vezes a gente não reconhece, não conta, não vê o que tem de precioso. Eu comecei um projeto que eu compartilhei contigo, né, Ana, já faz um tempo, né, que é um clube do livro. E é um clube do livro sistêmico, hoje em dia. E a gente lê as obras do Bert, né, que são de tanta densidade, né? E nesse grupo, cada participante tem a liberdade de parar no momento que se identifica com alguma coisa. E nesses momentos, eu retorno lá aos meus 5 anos de idade, quando a minha mãe contava as histórias na sala de aula e todo mundo ficava, sabe, assim, aquelas histórias ganhavam vida através da palavra dela. E nesse clube, quando alguém traz a sua história para aquele contexto, as palavras ganham vida. Então, assim, é muito mais do que palavras, né, nesse momento, porque ela traz as vivências de cada um, né? Exatamente. E eu engancharia nisso que você está trazendo, Bel.
no clube da nossa vida, né? O tempo todo nós estamos contando as nossas histórias. O tempo todo. Aquilo que eu falo sobre mim, o jeito que eu me vejo, aquilo que eu desprezo em mim. É uma história que eu estou contando. Aquilo que eu reconheço, aquilo que eu recebo, é a história que eu estou contando. Então, Bel, já que eu estou recebendo uma contadora de histórias, filha de uma contadora de histórias, eu queria fechar esse nosso encontro com isso, com esse convite. Que cada pessoa que está aqui ouvindo a história da Bel também possa visitar a sua própria história. Quais foram as moedas que ficaram pelo caminho? Quais foram as pérolas que ficaram pelo caminho? Quais foram as histórias que ficaram pelo caminho? E que histórias hoje eu posso também contar de uma forma um pouco diferente, né? Será que eu realmente conto essa história como ela realmente aconteceu, como algo que é vivo? Ou eu fico estático, olhando para um determinado ponto, numa determinada. Como é que a gente chama a latitude e longitude? Alguém sabe? Posição Numa determinada geográfica? referência. É, Isso, numa determinada posição. E não consigo perceber que existem muitas outras posições para que eu possa olhar para isso que aconteceu, né? sim. Tua despedida final. O que você diria para quem ainda não conhece o trabalho sistêmico, para quem procrastina, para quem acha, eu não tenho nada de bom para entregar para o mundo, para quem se sente nesse lugar assim do menos, qual seria o movimento para o mais? Olha, a palavra que vem para mim é permitir-se, Ana. Permitir-se mergulhar na sua história, né? E deixar que essa grande onda, né, te leve e te conduza num fluir mais leve. É possível. Se tá pesado demais, olha, Você está talvez tenha nadando contra. leve. Adorei, amei, amei essa imagem, né? Mergulha, vai molhar o cabelo, não tem problema, depois seca. É bom de... Bel, obrigada pela partilha, pela generosidade. Deixa eu ligar os comentários. Tem pessoas que conhecem você. O Eduardo deixou um beijo para você. Várias pessoas aqui deixaram um recado. Obrigada pela partilha, pela generosidade. Obrigada por tua mamãe estar aqui também. Isso sempre é muito simbólico para nós, né? E desejo muito sucesso nessa jornada. Parabéns por ter passado mais uma fase, rompido mais um ponto. A virada número 4 aconteceu agora. É verdade. Eu agradeço muito pela oportunidade novamente, Ana, pela sua generosidade. Eu aprendo muito com a sua postura. E se tem uma palavra, duas, que para mim vem quando vem a sua imagem, é generosidade e elegância. Elegância não é Ah, fora, né, Ana? Não é naquilo que a gente pode comprar. É, é de coração. Então, isso obrigada. não se acha por aí assim tão facilmente. E eu agradeço muito a sua postura. Obrigada. Essas coisas vieram todas da cesta de pérolas da Dona Terezinha, que é minha mãe. Então, Vamos nos despedir, então, convidando que cada pessoa visite a sua mamãe, visite as suas pérolas. Se ela não está presencialmente, fisicamente, visita ela no teu coração, deixa uma morada para ela no teu coração. Isso faz muita diferença para o nosso sucesso, para a nossa vida, né, Bel? sim, sim, Beijo, gratidão. beijo a todos, gratidão. E a gente vai
Nós vamos nos vendo por aqui. Lembrando, então, que 19h20, para quem procrastinou e deixou o tempo passar, ainda tem a possibilidade de fazer parte da nossa turma, começarmos essa jornada, darmos os primeiros passos. Vai ser um prazer acompanhar vocês, olhar para o mais, olhar para o sucesso, colocar cada pessoa diante do futuro que emerge, não é, Bel? Colocar você diante de planos, sonhos. Menor que nossos sonhos não podemos ser, dizia já Lindolfo Bell, nosso poeta catarinense, né? Então, Sim. confia nisso também. Menor que meu sonho não posso ser. Bel, teu sonho é lindo, é grande. Conta comigo, conta com a minha torcida. Gratidão, gratidão. Beijo. Até a próxima.